bom? Eu vi suas questões, tem uma questão lá que ela teria que ser anulada, sabia? Infelizmente ninguém entrou com recurso, mas eu vou fazer uma por uma com você, tá aí? Você tá com as suas aí? Eu tô, vou abrir aqui. Tá, e eu vou lendo aqui também na minha, e aí a gente vai fazer. Você foi a primeira dentro dessa nova lógica de trabalho, hein? A primeira aluna, hein? Obrigada, professor. E ó, me desculpa o horário, 15 para 1 da tarde a gente... A sua prova vai ser domingo que vem? Vai ser domingo, eu não sei assim, eu não sou péssima em matemática. Aí eu lembrei, assim, eu vou mandar pro professor, que eu sei que ele resolve questões de prova. Daí eu falei assim, eu pensei, a primeira pessoa que eu pensei foi no senhor. Pelo menos para me acertar algumas questões. Ainda bem que só cai 5 na sua também. Só 5. Perfeito, ó. E pelo que eu percebi, eles cobram muito porcentagem, viu, Vanusa? Bastante porcentagem, tá? Então vamos lá, ó. Primeira questãozinha aí, ó. Uma loja em liquidação oferece todos os seus produtos com desconto de 25%. Nessa loja, um produto que está sendo comercializado por 240, veja bem, Vanusa, eu quero que você pense assim, ó, todo produto sem desconto, você sempre vai chamar de 100%. Todo produto sem desconto, você vai chamar de 100%, beleza? Tá bom. O que ela aconteceu? Ela teve um desconto de quê? De 25%. Então, se ela teve um desconto de 25%, você concorda que ficou 75% agora? Sim. Esse 75% é os 240 que ela falou que vai pagar, ó. Olha lá, está sendo comercializado por 240. Então, ela quer saber, inicialmente, ou seja, sem o desconto, e você vai fazer uma continha assim, ó, se 240 representa 75%, você quer o preço antes do desconto, ou seja, lá no início, que é o 100%. Só multiplicar em cruz. Captou a ideia? Eu tinha feito diferente. Eu peguei os 240 e tirei 25%. Não pode, porque esse 240 já é o 75%. Tá? Agora você pode simplificar se você quiser, senão você vai multiplicar em cruz. Eu acho que daqui para frente você já sabe a ideia, ó. 75x é igual a 240 vezes 100. Mas se você quisesse, Vanusa, você poderia ter simplificado o 75 e o 100 por 25, ficaria um número menor, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer assim, poderia continuar aqui. Olha lá. Então, 240 vezes 100 dá 24.000, dividido por 75. Mas se você perceber, ficou um número grande, ó, para você fazer conta. Concorda? Ah, mas eu posso continuar? Pode. É interessante? Não. O que você poderia ter feito? Se dividir, vai dar exato o resultado sem problema nenhum. Mas o que você poderia fazer aqui? Ó? Olha que interessante. Olha que interessante. Você poderia vir aqui e dividir o 75 por 25 e o 100 por 25. Olha como ficaria o número agora. Ficaria assim, ó, 240. Fazer de preto também. 240. Ó, 240. Se eu dividir 75 por 25, não dá 3? 100 por 25 dá 4. Olha lá. Portanto, não ficou um número menorzinho? Ficou. Ainda você poderia simplificar também o 240 por 3, se quiser. Você já acha muita coisa? Ou entendeu? Eu entendi. Então, eu poderia dividir aqui por 3. Eu só não posso simplificar em diagonal, mas eu poderia dividir por 3 aqui também. Ó. Ficaria 80 e aqui ficaria o número 1. Olha que interessante. O que ficou agora? Ficaria 80, 1, 4 e x. Se eu multiplicar em cruz, ó, x vezes 1 dá x, 80 vezes 4, 320. Resposta do problema passo a passo para você entender. Nossa, perfeito. Aí você responderia lá a alternativa D. Tá, ó, alternativa D. Pergunta, vê se você entendeu direitinho. Fica à vontade. Eu entendi, professor. Assim, passo a passo, eu entendi, sim. Então, beleza. Vamos para... Eu vou pegar, depois eu pego outras provas, porque tem bastante prova. E faço do jeito que o senhor fez
Isso, você sempre vai fazer o quê? Sempre vai ler o exercício de porcentagem, sempre o início. Por que você errou? Porque você pensou que 240 era o 100, mas o 240 já era com o desconto. Por isso, você vai fazendo dessa maneira aqui, ó, que vai ficar lindo demais para você. Tá bom? Tá bom, professor. Então vamos para o segundo. O segundo. Você mora em que cidade, Vanusa? Piracicaba. Piracicaba. Segundo exercício, diz assim, ó. A razão entre o 10º e o 12º nessa ordem. Olha só, ele deu uma sequência, não deu? Deu o número 3, 8, 16, 26, 78, 98, 392, 432. Se você colocar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Ele quer a razão entre o 10º e o 12º. Então aqui vai ser o 10º. Tem aqui o 11º e tem o 12º. Até aqui você enxerga perfeitinho aí, que eu estou vendo aqui, que é o que você está vendo. Beleza? Agora você fala, professor, mas como é que eu faço para descobrir esses números? Vem para mim aqui, ó. Vem para mim aqui. Esse aqui deixa como está. Olha só, esse terceiro, vamos colocar ele na ordem aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. O terceiro, você concorda que é o segundo mais 5, que dá 8? Sim. Tá? Vamos pensar assim. Ah, professor, então até aí eu entendi. Tá certo? Mas o que você consegue enxergar no próximo? Que o quarto, olha o quarto. Olha que lindo isso. Olha que lindo. O quarto, não deu 16? Você concorda então que é 8 vezes 2? E deu 16, ó. Você sempre vai olhando as posições. O quinto, daqui para frente, o primeiro, o segundo não tem nada a ver, o terceiro, 3 mais 5 deu 8. Agora, olha que interessante, olha que bonito. Perceba você que o quinto foi o quarto 10, que deu 26. Daqui para frente vai ter que ter um sentido lógico, tá? Olha só, eu vou explicar para você bonitinho. O sexto vai ser o anterior vezes 3, que deu 78. 26 vezes 3 deu 78. De repente você está falando assim para mim, não estou conseguindo enxergar nada ainda. Você vai enxergar porque eu chegar no sétimo. Olha lá, o sétimo. O que a gente fez aqui? Vamos bem devagarzinho. Perceba você que você tinha encontrado um 8, aí você dobrou. Onde estava na posição 4, você multiplicou por 2, deu 16. Isso. Certo? Aí você somou mais 10, deu 26. Por quê? Porque está 6 aqui. Agora aqui, ó, é sempre você vai multiplicar pela metade. Que posição é essa? Não é a sexta? Não é a sexta posição? Esse número não é 26? 26 vezes a metade da posição que ele está. 26 vezes 3, 78. Então, no ímpar, agora no ímpar, o 7 não é uma posição ímpar, ó. Toda posição ímpar, olha só para você entender. Vanusa, se você não entender, eu volto. Posição ímpar, você vai olhar para anterior, tá vendo? Anterior, né, 16? Mais o dobro da posição que você está. 2 vezes 5, 10. Aqui não é ímpar também? Não é uma posição ímpar? Sim. Você vai pegar o anterior. Quem é o anterior? 78, certo? Uhum. Mais, olha lá, qual é o dobro de 10? Então você vai dobrando, ó. Dá 20, que deu quanto? 98. Não é 98 que está lá, ó? Quem é o oitavo? Você sempre vai olhando um por um. Quem é o oitavo? 98 vezes, só que agora, você não fez quarto vezes 2, depois você fez vezes 3, você vai fazer vezes 4 aqui, ó. Olha lá. E aqui,
vai dar exatamente 392. Se você estiver entendendo a lógica, o próximo ímpar, que é o nono, o próximo ímpar não é o nono? Vai ser quem quando é ímpar? Vai ser o 392, vamos lá, 392 mais, ó, quando você somou o primeiro não foi 10? O segundo não foi 20? O 20 não é o dobro de 10? Qual é o dobro de 20? 40. Então você vai somar com 40 aqui, que vai dar exatamente o 432 que está aqui. Tudo bem? Então nós desenvolvemos todas as regras que está aqui. Quer dizer, o décimo número que a gente não tem ali, seria quem? Seria 432 vezes quanto agora? O anterior. Vezes 5, minha querida. Parabéns. É exatamente isso. 432 vezes 5. Que vai dar quanto, professor? 2.160. O 11º, que é o ímpar, o 11º, você já entendeu que você vai pegar o anterior, 2.160, e vai somar com quem? Era 10, depois foi para 20, foi para 40, vai somar com quanto? Com o dobro de 40, que é quanto? 80, exatamente. Foi para quanto? 2.240. Ainda tem mais um para ir, o 12º. O 12º vai ser o quê, Vanusa? 2.240 vezes, foi vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vai ser vezes 6. Então, 2.240 vezes 6. Está comigo até aí? 2.240 vezes 6. E quanto que dá 2.240 vezes 6? Vamos fazer a continha aqui. 0, 24, 14, 6 vezes 2, 8. 2.240, fazer aqui mais bonitinho, está muito feio. Está muito feio. 2.240 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 12. 2, 14. 6 vezes 2, 12. E 1, 13. 13.440. Até aí, minha querida, você entendeu direitinho? Entendi. Então, pronto, ele pede agora, olha lá, a razão entre o 10º e o 12º. Quem é o 10º? Professor, eu não sei quem é o 10º. Está aqui o 10º, ó. 2.160. E o 12º, 13.440. Então, vai ser 2.160 por 13.440. E agora você vai simplificar, fazer aquela jogada toda. Ficou 216 por 1.344. Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar esse número aqui, porque os números que tem lá, ó, é 5, é 6, é 8, tá vendo? Então esse número vai dar para dividir bem bacana. Professor, eu poderia dividir por quanto? Vamos comigo aqui, ó. Vou fazendo passo a passo para você entender. 6, 7, 8, 9, 4 com 4, 8, 9 e 12. Então dá por 3 e também dá por 2. Então dá por 6 princípio, tá? Ó. Por que eu sei que é dividir por 6, Vanusa? Porque se eu somar os algarismos, 2 com 1 dá 3, com 6 é 9. 9 está na tabuada do 3. Como é par, também é divisível por 2, logo é divisível por 6. Embaixo a mesma coisa, 4 com 4, 8, com 9, com 3, 12. É dividível por 3 e como é par também é divisível por 2, logo é divisível por 6. Aí você vai simplificar então por 6 a princípio, ó. Então vai dar lá 216. Professor, eu posso fazer a continha aqui do lado? Pode, ó, sem problema nenhum. Olha lá, dá 36 e 1.344 por 6, ó. 1, 2 vezes 6, 12 para 14, 2, 224. Tudo bem, minha querida? Mas ainda dá para simplificar novamente, ó, por 6. Ainda dá por 6. Tá bom, ó? Vou por 6 de novo, tudo bem? Então, 36 por 6 dá 6. E eu vou dividir 224 por 6. Aí vai ficar 18. 18 para 22, 4. Abaixo 4. Opa, 4 com 2, 6 com 2, 8. Fiz uma besteira aqui. 4 com 2, 6 com 2, 8. 8 não dá por 3. Então, aqui não daria por 6, não. Só daria, a princípio, daria aqui
a princípio por 4 e não por 6. Porque 36 está na tabuada do 4 e o 224 também está na tabuada do 4. Tudo bem? Tudo bem. Então daria 9. E 224 por 4 dá 56. Pronto. Então a sua resposta seria 9 por 56. Deixa eu só andar a câmera aqui. Eu volto. Só para a câmera pegar tudo ali que ela não está pegando bem o finalzinho, ó. Olha lá. Agora tá, não tá? Tá. Vanusa, eu fiz o passo a passo. Você viu? Ó, um número é divisível por 3 se eu somar os algarismos. Então, aquela hora que eu coloquei por 6 aqui, em cima dava por 3. Mas aqui, ó, 2 com 2 dá 4, 4 com 4 dá 8. Não dá por 3. Por isso que não deu para dividir por 6 exatamente. Mas deu para dividir por 4. Encerramos o problema em 9 por 56. Perfeito. Nossa, perfeito. Ficou alguma dúvida? Quer que eu volte? Não, tá perfeito, professor. Eu vou ter que fazer mais delas para me treinar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você for fazer sequência, você tem que ver as posições que está acontecendo. E lá no comecinho, não adianta você querer responder o problema no final. Primeiro você tem que entender qual foi o desenrolar do problema, para você entender o que você vai fazer no final. Tem gente que se perde muito porque quer resolver o problema. Eu quero o 10º para o 12º, então eu tenho que saber o que vai acontecer no fim. Não. Para eu saber o que vai acontecer no fim, eu tenho que saber o que está acontecendo aqui no começo, ó. Por isso você viu que eu fui desenvolvendo, mostrando para você que, olha lá, aí você já foi entendendo a ideia. Somando com 10, com 20, com 40, com 80 e assim por diante, concorda? Entendi, professor. Concordo. Perfeita? Perfeito? Tá? Excelente. Então vamos mais uma agora, vamos apagar aqui. Vamos para a terceira. Vamos para a terceira, para a Vanusa. A terceira questão diz assim: para uma vaga de emprego foram entrevistados 820 candidatos. Então eu tenho 820, só que dentro desses 820, 400 são carpinteiros, ó. Carpinteiros, 450. Pedreiros, são 250 são pedreiros. Correto? Agora, 320 não são nem carpinteiros, seja nenhum dos dois, ó, nenhum deles. Quanto? 320. Concorda comigo? Vanusa, se você somar aqui, dá 0. 5 com 5, 10, com 2, 12, vai 1. 4, 5, 7, 10. Quanto que deu no total? 1020. 1020. Mas quanto que tem no total? 820. Então significa que se você pensasse num diagramazinho, ó, carpinteiro, só para entender certinho, para você entender a ideia. Pedreiro. Olha que lindo isso. O nenhum dos dois teria que estar aqui, certo? Tudo bem? O nenhum deles teria que estar fora do desenho. Se o total são 820 e deu 1020, sabe o que significa? Essa diferença de 1020 para 820, Vanusa, que dá 200, tá vendo? Ele é para os dois, ele vai estar aqui dentro, ó. Ele vai estar aqui dentro. Aí se ele perguntar, eu estou indo além do problema, que eu quero te falar mais coisa nele. Se ele perguntasse assim, quantos são apenas carpinteiro? Apenas carpinteiro. Seria colocar aqui um quadradinho, ó. Iria subtrair 450 de 200. Ficaria apenas carpinteiro, você tem 250. E apenas pedreiro? Apenas pedreiro? Quanto que eu teria de pedreiro? 50 tira 200. 50. Então, o que seria uma coluna aqui que se você fosse montar? Professor, mas você não vai responder o problema? Eu estou falando tudo que podia acontecer. Tudo que podia acontecer. Depois a gente vai responder o problema ali. Então, ó.
Apenas carpinteiro, quantos? Só para você entender, ó, apenas carpinteiro, eu teria quanto? 250. Olha que lindo isso. Apenas pedreiro. Apenas pedreiro, 50. Os dois, sendo carpinteiro e pedreiro, quanto? Não, 200. Os dois, aqui dentro é os dois. Nenhum dos dois, nenhum deles, 320. Não é isso? Se você somar, vai dar os 820. Olha que lindo isso. Ó, 0, 12, vai 1, 3, 5, 7, 8. Olha lá os 820, como seria distribuído de forma perfeita. Aqueles 820, a distribuição dele perfeita era essa. Correto? Então, quando ele te deu o exercício, professor, eu precisava ter feito isso. Não, eu só estou te mostrando que se ele pergunta alguma coisa, quantos são apenas carpinteiro? Quantos são apenas pedreiro? Aquele que pergunta sim. Dos candidatos entrevistados, são carpinteiro e pedreiro. Então, ele está querendo saber quem são esse aqui, ó. Carpinteiro e pedreiro são quantos? Os dois são de quanto? 200. Tá vendo? Só que ele quer a porcentagem. Você entendeu? Então, aquilo que passar da sua conta quando você soma tudo, que é o 200, ele está nos dois ao mesmo tempo. Fechou? Ficou claro? Está confuso? Entendeu? Agora, nós vamos fazer a pergunta, responder a pergunta dele. Qual é a pergunta dele? Agora é a pergunta dele, ó. 820 não é o total, que é 100%? Ele quer saber ambos. Esses 200 representa quantos por cento? É isso que ele quer saber. Quem são esses 200? Aí eu posso, vou multiplicar em cruz. 820x, que é igual a 200 vezes 100, que vai dar 20 mil. 20 mil dividido por 820. Aí você pode simplificar por 2, por exemplo, vai ficar 1000. 1000 por 41, tá certo? Dividir por 2, deu 1000 por 41. Aí você faz essa divisão de 1000. Eu não precisaria de ser nenhum gênio, porque se fosse 40, 1000 por 40 dava 25%. Como é 41, é um pouquinho menos que 25%. A alternativa, que é um pouquinho menos que 25%, é qual? Dá uma olhada aí. 24,39. Então, a resposta disso aqui seria... Vou colocar até aqui. Então, ó, você viu, eu não fiz nem conta, porque 1000 por 40 daria 25. Como é 41, é um pouquinho menos. Agora é certeza que vai dar aproximadamente 24,39%. Essa é a resposta do problema de número 3. Tá? Aqui eu resolvi tudo. Isso aqui eu volto a dizer. É uma legenda de tudo que aconteceu. Qualquer pergunta que ele faz, cuidado com esse termo. Apenas significa isso. Tá bom? Tudo bem? Depois você vai poder pegar o vídeo que eu falei, assistir de novo e vai ser uma beleza. Eu vou fazer isso. Tá? Vamos pro quarto agora. Pagar tudo. O bom de gravar é que você pode voltar quantas vezes quiser. Bom, uma corretora adquiriu um imóvel por 110 mil. Algum tempo depois, olha lá, ela adquiriu por 110 mil. Então o imóvel, se ela adquiriu, é dela. Esse imóvel, ele representa 100%. Certo? No início, lá quando ela adquiriu. Na aquisição, né? Logo que ela adquiriu. Só que ele diz, algum tempo depois o imóvel foi vendido. E o lucro obtido pela corretora, o lucro, foi de 15% sobre o quê? Do valor da venda. Do valor da venda. Ó, lucro de 15% do valor da venda. Então, e o lucro obtido pela corretora foi igual a 15% do valor da venda, tá? Esse valor da venda aqui, ó, que ele está falando, que dá para subentender, é sobre esses 110 mil aqui, ó. Sobre o valor da venda, por isso que eu falei para você que esse exercício tá escrito errado.
Quando ele fala lucro sobre a venda, é como se eu não tivesse o preço. E não é o que ele está aceitando. Ó, uma corretora adquiriu um imóvel por 110. Então ela comprou por 110. Concorda? Então eu gostaria de explicar para você o erro que teve aí. Lucro sobre a venda não seria isso que eu vou fazer agora. Isso aqui seria lucro sobre o custo. Tá? Ó, lucro de 15% do valor. Quando ele falou da venda que quem fez para ele, que seria sobre o custo, está querendo dizer. Esse valor da venda que ele está dizendo é sobre o custo que ele teve na aquisição. Tá? Nós vamos fazer, mas quando ele coloca o valor da venda, é sobre um valor de venda que ele ainda não tem. Só que o que ele está querendo aí, que está errada a escrita, ele está querendo sobre o custo que ele teve. Então, 110 mil, olha só, não representa 100%? Ele não quer ganhar 15%? Você coloca 15% aqui, ó, e multiplica em cruz. Aí você multiplicando em cruz, não sei se você já tinha tentado fazer esse exercício, posso cortar esses dois? Olha lá, você multiplica aqui, ó, corta aqui, vai ficar o quê? X igual 15 vezes 1.100. Olha lá, 15 vezes 1.100, dá 16.500. Esse é o seu lucro, que está na alternativa A. Esse aí eu fiz, né? Aí eu multipliquei, aí deu certo. Esse aí eu consegui fazer. Tá, só que eu gostaria muito que você tomasse muito cuidado quando ele fala lucro sobre o preço de venda, tá? Lucro sobre o preço de venda, tá? Esse deu certo, só que isso aqui ele está falando sobre o custo que ele teve. Então a escrita que eles fizeram estava meio errada. Isso. O valor da venda, né? Que ele tinha colocado. Não, não tem. Isso. Se fosse. Agora, tudo bem o exercício, entendeu? Tá. Eu vou apagar aqui, tá? O que eu quero dizer? Eu vou colocar um exemplo aqui de como você faria, por exemplo, imagine que você comprou uma. Você pagou na blusa, olha lá, o custo foi de R$ 170. Comprou uma blusa, esse aqui é um exemplo, tá? Comprou por 170 e deseja revendê-la com um lucro de 15% sobre venda. Correto? Aí ele pergunta assim: qual o preço de venda? Qual o preço de venda? Você está entendendo que você não tem o preço de venda? O que você tem aqui é o 170, que é a compra, que é o custo. Como é que eu faço um problema desse? Eu quero que você preste bem atenção, que você saia na frente de todo mundo. Porque todo mundo vai vir aqui e colocar 15% em cima do 170. Mas não é. Qual é a maneira de fazer, professor? Sempre, quando é sobre o preço de venda, a sua relação é o preço de venda, você vai colocar que o preço de venda é 100%. Ó. E você não sabe quem é ele. Se você quer ganhar 15% de lucro, você concorda que esse 100 já está embutido os 15%? Então esse 170 seria 85%. Agora você multiplica em cruz, normal, ó, e divide por 85. E aí, Vanusa, você encontra 200. E tem lógica, ó. Qual é o seu preço de venda? Não é 200? Quer ver? Ele não quer ganhar 15% sobre o preço de venda? Se eu calcular 15% em cima do 200, dá os R$30. 200 tira 30, volta no 170, que é o que tinha que acontecer. Então, isso aqui é lucro sobre a venda. Eu quero que você preste bem atenção. Essa banca gosta muito de porcentagem e eles podem colocar um exercício de lucro sobre a venda. Professor, se ele quisesse ganhar 20% sobre a venda, em vez de ser 85, ficaria 80. Perfeito isso? Tá bom? Então tá aí o exercício. Alguma pergunta, minha querida? Não, professor, por enquanto tá tranquilo. Então ótimo. O senhor explica muito bem. Então tá bom, vamos lá. Dá pra entender. Então perfeito, vamos para a última questão. Última questão. Questão de número 15 aí, que seria a 5 nossa, né? Considere que os professores gastam sempre o mesmo tempo para corrigir cada avaliação. 15 professores, então aqui é um problema de regra de 3, ó. Então, eu tentei fazer, olhando alguns vídeos do senhor lá, só que aí eu errava por causa desses 30 minutos aqui.
Não, peraí que você vai entender então, ó. 180 provas. Você vai converter tudo em minutos, ó. 3 horas e 30 dá 210 minutos. Sempre vai converter em minutos para ficar mais fácil. Tudo bem? Ele quer corrigir 240 provas, 18 professores. Qual é o tempo? Sempre em regra de 3, Vanusa, coloca a ação. A ação é corrigir provas, ó. Certo? Sempre quem está em cima do X eu coloco dentro de um quadradinho. Lembra que eu faço isso, ó? Sempre. Agora a sua pergunta tem que ser feita ao X. Se 15 professores corrigem em 210 minutos, 18 professores vai corrigir em mais ou menos tempo? Menos. Lembra, se é menos, eu coloco bolinha no menor. Beleza? Esqueça professores, vem para provas. Se 180 provas eu gasto 210 minutos, 240 provas eu gasto mais ou menos tempo para corrigir? Perfeito, minha querida. Mais, coloco bolinha no maior. Agora vai ficar x igual, pego todo mundo que está marcado. Quem é que está marcado? O 15 vezes o 240 vezes o 210. Dividido por quem não está marcado. 18 e 180. Tudo bem até aí? Vou simplificar o 240 por 60 e o 180 também por 60. Então, esse aqui vai ficar 4 e esse aqui vai ficar 3. Tudo bem? Professor, o que mais que você... Eu estava simplificando, esse negócio de simplificar eu ainda tenho dificuldade. Mas você pode pegar qualquer um de cima por qualquer um de baixo do jeito que você achar melhor, tá bom? Pode fazer isso. Eu vou repetir de novo só para ficar interessante aqui, ó. Ficou 15, 4 e 210 e aqui 18 e 3. Correto até aqui? Olha que lindo isso. 210 dividido por 3 aqui vai ficar 70. E 3 dividido por 3 aqui fica 1, ó. Beleza? E agora ficou como até agora? Ficou 15, 4 e 70, aqui ficou quanto? 18. Mas dá para dividir por 3 o 15 e o 18 também dá por 3. 15 por 3 fica 5 e 18 por 3 fica 6. Estou fazendo passo a passo para não ficar nenhuma dúvida. X igual. Sobrou o que agora para mim? O 5, o 4 e o 70 e embaixo sobrou só o 6. Que também dá para dividir por 2 aqui, ó. E por 2 aqui. 4 por 2 deu 2, 6 por 2 deu 3. Ficando então quanto? 5, 2 e 70 dividido por 3. Agora não dá para fazer mais nada, tá bom? Não dá para fazer absolutamente mais nada. Aí a gente pode pegar 5 vezes 2, 10. 10 vezes 70, 700 dividido por 3. De quê? De minutos. Professor, e agora o que eu faço da minha vida? Simples. Você vai pegar os seus 700 e vai dividir por 3. Tudo bem? Tá bom. Se eu dividir por 3, aqui vai dar 2 vezes 3, 6 para 7, 1, abaixo 0. 3 vezes 3, 9 para 10, 1, abaixo 0. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Então, aproximadamente 233 minutos. Mas o que é 233 minutos? 3 horas, que dá 180, e sobra 53 minutos aqui, ó. 3 horas e 53 minutos aproximadamente. 3 horas e 53 minutos aproximadamente. Essa eu não tinha conseguido fazer também. Mas, ó, você entendeu? Você quer que eu volte alguma coisa? Não, nossa, eu entendi perfeitamente. Ó, fiz o passo a passo. Simplificação ajuda para os números ficar menor. Tá aqui, ó, minha querida. Tá aqui, ó. O que você precisa. Treina a simplificação, tá? Os exercícios são bacanas. Procurei fazer sem correria, passo a passo, tá bom? Para que fique bom para você. Certinho, e agora eu vou treinar. Eu tenho só uma semana. Isso, vai dar tudo certo. Tá bom? Professor, muito obrigada, tá? E eu quero falar a todos que podem confiar no professor.
está com uma proposta aí diferente, que você envia a prova e faz uma oferta, Isso. no coração, né? Quem pode dar mais, quem pode dar menos. E todo mundo vai ser ajudado, o professor também vai ser ajudado e a gente também, né? É isso. Cargo público, né? Que eu tô lutando aí para conseguir. Mas eu espero que essa semana eu consiga. Muito obrigada, tá, professor? Tá bom, eu estou à disposição, tá bom? Quer falar comigo? Fala pelo WhatsApp que é mais fácil. E tamo junto, tá? Fica com Deus, querida. E eu vou mandar isso que a gente falou aqui, essa gravação para você, tá bom? Eu vou assistir até eu ficar claro. Perfeito. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau, viu? Tchau, obrigada, professor. Obrigado você. Tchau.